Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Isso. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aqui, Porque aqui no meu texto, aqui, eu acho que a tradução está melhor. Recordação de pecados, né? Recordação dos pecados, né? Isso. Uhum. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha só que lindo. Então, aqui, para quem não está entendendo, quem está lendo não está entendendo, Jesus está falando aqui nada mais do que a igreja. Ele está apresentando a igreja aqui, irmão. Quando ele fala, sacrifício não quiseste, antes um corpo me formaste, ele não está falando simplesmente do corpo dele, ele está falando dos... ele está falando... Até vou dar um stop aqui do cheio, compartilhamento, para falar. Ele está falando aqui o seguinte, antes de sacrifício, antes de que vocês me ofereçam sacrifício, eu quero que vocês se unam no mesmo corpo que eu. O meu corpo está se formando. Aquelas pessoas que me aceitaram como sangue precioso derramado, agora essa pessoa me aceita como os asmos. O corpo, é isso que diz, o corpo está sendo formado. O corpo de Cristo, que é o quê? A igreja. Sim. E aí eu fico pensando, será que as igrejas realmente estão se preparando para ser o corpo de Cristo hoje em dia? É muito fácil eu levantar minhas mãos, eu canso de dizer isso nos meus vídeos, irmão. É muito fácil levantar as minhas mãos para o céu, orar, cantar louvores, dizer, eu aceito a Jesus. Tu aceita? Então tu vai fazer parte do corpo dele, sofrer os mesmos sofrimentos que Cristo padeceu. Cristo padeceu por nós, mas você tem que padecer pelas pessoas para poder oferecer, para poder se formar exatamente como o corpo de Cristo, entende? Então, quando a gente lê um texto desse, a gente tem que ir um pouco além, a gente tem que meditar. E as pessoas, infelizmente, não meditam. Pode continuar, irmão. Continuar a leitura? Tá. Versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Vou fazer mais uma pausa aqui, irmão. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, não significa assim, ó. Tira o primeiro e esquece, não precisa mais. Não. Repito, não. Não está dizendo, tira o primeiro e deixa para lá agora. Vamos seguir a nossa vida, só a igreja, não precisa mais olhar para isso. Não. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Se você não estabelecer o segundo, que é o entendimento dessas sombras, não resolve de nada. Foi em vão todas aquelas mortes de cordeiros. Não, aquilo era para apontar para Cristo. E a igreja simplesmente não medita nos textos, irmão. É isso que a gente vê, entendeu? A igreja não medita. Então, pode continuar. Versículo 11. Não, versículo... É o 11? Eu acho que é. Não, 10, desculpa. 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados,
está sentado para sempre à destra de Deus. Até aí tá bom, irmão. Até aí tá bom. Quando À você leu ali destra de de Deus, uma né? vez, quando você leu É, ali uma vez, aqui no meu ainda diz uma vez por todas. por todas. Para Eu fazer sei. para fazer a comparação entre uma vez por ano para uma vez por todas. E ele se assentou aonde? À destra de Deus. A destra de Deus não simboliza o Santo dos Santos, irmão? Para quem não entende assim, não tem outra Exato. explicação. Não Eu tem. entendo assim, eu tenho um entendimento assim, tá? Quando a gente entende as festas. A partir do momento que Cristo morreu, que o véu do santuário se rasgou, ele já mostrou aqui na Terra que não tem mais divisão. Por que Sim, que não tem claro. divisão? Eu vou te fazer entender. Porque a partir de agora, o homem tem livre acesso ao Santo dos Santos, que é o céu, o trono de Aham. Deus, e o céu tem livre acesso ao homem, que é a Sim. habitação do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de tabernáculo, quando a gente fala de santuário, o apóstolo Paulo está cansado de dizer: o santuário somos nós, o Espírito Santo habita em nós. Eu vejo assim, eu tenho uma visão muito particular, que nós somos a parte santa e o Santíssimo está no céu. O santo somos nós, aonde todos Sim. os dias temos que oferecer sacrifícios. Qual é o sacrifício que tem que oferecer? O livro de Hebreus fala, sacrifício de louvor, que são os lábios que confessam o nome de Deus. Sim. Os Sacrifício, qual é o outro sacrifícios sacrifício? espirituais, né? Exato, qual é o outro sacrifício que a gente tem que oferecer todos os dias? A guerra contra a carne. Se não tiver Exato. esse sacrifício, não resta mais. Jesus morreu em vão. Se eu não fizer a minha parte, a minha luta, entende? Se eu não tiver a Sim. minha luta contra o pecado, não resolve de nada. E aí, eu quero ler aqui, a partir do versículo 16, tá? Ah, eu ia ler para Esta é a você aqui, mas aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Com eles quem, meus irmãos? Com nós. Porém no seu coração as minhas leis. Que leis? As mesmas que estavam no Santíssimo, no lugar santíssimo. E sobre a sua mente as escreverei. Não estará mais em pedra, meu irmão, estará na mente da gente, no coração. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, aonde há remissão desses já não é oferta pelo pecado. Então, de fato, está decretado aqui. Por quê? Pois esse versículo aqui ele é muito forte para mim, tá? Tendo, é pois, isso aí que irmãos, eu a ia ler para você. intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos essa palavra aqui, ela é muito forte, tá? Intrepidez. Porque se tinha uma coisa que o povo não podia ter naquela época, era isso. O povo tinha que ter distância. Se ele entrasse lá no Santo dos Santos, o que acontecia com ele, irmão? Virava um churrasquinho. Verdade. Desculpa a palavra, mas não tinha. O próprio sumo sacerdote ele tinha que entrar com uma cordinha, porque se ele tivesse em pecado, né, tá certo que ele era pecador e tal, mas entende a gravidade. Se fosse alguma coisa muito grave, ninguém poderia retirar ele de lá. Porque a presença de Deus estava lá. E agora a presença de Deus está acessível para todo o ser humano. E ainda diz aqui, o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote na casa de Deus. Para mim, esse verso aqui é matador para exemplificar esse dia da expiação, entendeu? Eu vou botar aqui o capítulo 8, que o irmão queria falar alguma coisa. Se o irmão quiser falar alguma coisa. O capítulo 8, o escritor de Hebreus, ele vai trazer nos profetas, por isso que é muito importante nós termos ciência, o entendimento dos profetas, da lei dos profetas, porque o Novo Testamento, ele vai refletir, vai complementar e vai trazer luz o que já estava nos profetas. Então, Hebreus 8, verso 8, por exemplo, é uma cópia de Jeremias 31 para frente ali, né? 8:8 aqui. 8:8, né? Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você vê aí as duas casas de Israel. Não, só um pouquinho. Mas as igrejas dizem aí que Judá foi rejeitado por Deus. E aí, como é que fica? Para quem não entende sobre isso.
Lógico que é um Pois é, estudo muito longo, né, irmão? Mas a promessa ela foi dada à casa de Israel, à casa de Judá. E aí o povo fica isso. entendendo, tá, mas e os gentios nessa história toda? Por isso que é importante estudar os profetas, por isso que os profetas eles revelam sobre isso, né? Isso daqui, essa daqui é uma promessa que foi dada de unificação de um povo que foi destruído, um povo que foi espalhado por Deus, por vontade de Deus. Verdade. Então, muito importante a gente entender as festas, né? E principalmente a relação das festas com a promessa de unificação das duas casas de Israel, né? E a nova aliança, né, para a unificação das duas casas. Olha só, você leu o versículo 8, e no versículo 9 é muito interessante aqui, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Qual aliança? Aliança feita no deserto, né? No dia em que tomei pela mão para conduzir para a terra para fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor. Aqui já está explicando por que Deus dividiu esse povo. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, ué, como assim? Não estava dizendo casa de Israel e casa de Judá? Lógico, porque está querendo mostrar quais são os povos que serão aproximados. Mas eles não serão mais casa de Israel e casa de Judá. Não vai mais haver divisão. Vai ser somente casa de Israel, novamente. Por isso que diz, Exatamente. essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse versículo aqui resume todas as festas para mim. Todas. É isso aí. É a Está reunião. tudo resumido. É isso aí. Entendeu? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. É muito forte isso. É muito forte, é muito forte. A gente começa a fazer conexão, né? Esse muro de inimizade que ainda existe entre cristãos e judeus até hoje, né? Muita gente fala assim, nós somos igreja, judeus, né? Não faz parte. Mas se nós olharmos ali, vamos pegar um versículo apenas, tá? Que trata aí dessa restauração das duas casas. Efésios 2:16. Que pela cruz, né? Ambos foram unidos. Ambos quem? Os não gentios, os não judeus e os judeus. Os gentios e os judeus, formando um só corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, a igreja, muitos falam assim, que a igreja é somente cristãos. Não. É a junção de gentios e judeus, formam um corpo. Está lá em Efésios 2:16. Dá para ler todo o contexto ali, o que Paulo está explicando. Né? O corpo é formado pelas duas casas de Israel, gentios e judeus em Cristo. Exatamente. E trazendo agora para as festas, então, como a gente estava falando da festa da expiação, a gente deu a introdução lá dizendo que o povo, depois das trombetas tocadas, chegado o dia 10, o povo só precisava esperar. Não tinha mais nada para fazer, esperar. E o dia mais importante era quando, no final, o sumo sacerdote saía, porque aí o povo se sentia perdoado. E havia uma grande celebração de 7 mais um dia, né, irmão? Se eu não me engano. Exato. Isso eu acho fantástico. Deus revela até aí, irmão, esse 7 mais 1. Entendeu? Exatamente. Apontando para o dia eterno, o 8º dia. Sabe? Eu acho assim tão fantástico. Mas vamos trazer somente, vamos deixar esse 8º dia aí para um outro vídeo. Vamos trazer somente para essa festa dos tabernáculos. O que significa? Se a gente já trouxe que Cristo está fazendo a expiação por nós, que Cristo, adentrando o céu, significava, simbolizava o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos naquele dia de expiação. O que significa, então, a festa dos tabernáculos quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo? Nada mais do que a volta de Cristo, que é quando ele vem para se juntar com a sua igreja e então vai se cumprir todos aqueles rituais de apresentação de dízimos, das últimas, as últimas dízimas
dos últimos frutos recolhidos das chuvas, das últimas chuvas, que é uma grande colheita, né, irmão? Por isso interessante, importante entender sobre o verdadeiro dízimo, o que Deus se agrada. Por que Deus nunca comparou dízimo com dinheiro? Por que a representação de frutos? Porque é exatamente isso, naquele último dia. Essa colheita vai ser a maior colheita. É quando Deus vai colher o seu cereal espalhado por todos os cantos do mundo. Essa é a representação da festa dos tabernáculos. Então se cumpre o que está em Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Exatamente. É importante salientar aí que Apocalipse 7, verso 9, mostra um povo incontável, né, de povos, línguas, nações, com vestes brancas e palmas nas mãos. Palmas. Boa representação. Que seja, é o que tinha lá na festa dos tabernáculos, literal aqui da Terra, né? Sim, então você vê, vestes brancas, aponta para bodas. Isso. E palmas nas mãos, tabernáculos. Então nós associamos aí as bodas com o tabernáculos, né? Muito interessante. Você vê, são detalhes pequenos, às vezes a gente passa a leitura, né? Acha bonitinho, palma na mão. Não, mas Deus está anunciando tudo ali. Sabe qual é a outra coisa que eu acho interessante, irmão? Essa festa dos tabernáculos também é chamada de festa das cabanas. E quando isso acontecia, que tinha a festa dos tabernáculos, o sacerdote saía do Santíssimo, o que acontecia? O povo devia de ficar naquele tempo, aqueles 7, 8 dias, habitando em tendas, para lembrar da libertação do Egito. Exato. Então o ciclo se reiniciaria. Essa é uma coisa que nós não teremos quando Cristo voltar. Teremos sim a libertação, mas não teremos mais cabanas, porque o ciclo se encerrará. Por isso a importância, nós podemos tratar um outro dia sobre o ano do jubileu, apontando exatamente para a volta de Cristo. Eu entendo perfeitamente sobre isso. E aí, jubileu tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente tem muita coisa para debater, entendeu? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui para o povo que está, para as pessoas que estão assistindo, um resumo, uma síntese apenas. A Bíblia está vasta desse tema, entende? O entendimento é perfeito, é libertador. Assim como o povo se sentia liberto, esse entendimento é libertador. Então, eu acho que o irmão trouxe muita coisa boa aqui. Eu me senti confortável em gravar, em participar contigo. A gente, eu trouxe algumas informações, o irmão acrescentou e vice-versa. Então, eu acho que por hoje tá bom, muito bom. Eu estou muito satisfeito, muito contente. Eu agradeço o irmão Ricardo Maciel. Repito, infelizmente, eu acho que o irmão não está gravando vídeo no canal, né, irmão? Mas o irmão segue no Instagram ali, com material muito bom. @Vozes de Trombeta. Segue o irmão lá, para quem não segue ainda. Eu já deixei de destaque no meu Instagram o teu. E eu uso as tuas postagens, coloco lá nos meus stories, porque eu não vejo que a gente deve ser, exclusivista. A palavra de Deus não é exclusivista. Não mesmo. Ela tem que ser compartilhada. Então, se você que está em casa e pensa que, não, peraí só um pouquinho, minha igreja verdadeira, eu vou seguir só aquilo dali, e vamos ficar só entre nós. Não. Eu acho que você tem que começar a se mexer, você tem que começar a divulgar com as ferramentas que tem. Tem muita gente pregando pelo WhatsApp, pregando pelo YouTube, pregando pelo Facebook, enquanto tem outros só curtindo besteira e fazendo coisas erradas com essas mesmas ferramentas. Então, acho que o povo de Deus precisa se alertar, precisa crescer espiritualmente e intelectualmente, porque o livro de Daniel ele é muito claro em dizer que a sabedoria aumentaria nos últimos dias. E o povo de Deus, ele resplandeceria como a luz do firmamento. E faria muitos conhecer a verdade. Eu acho que um pinguinho dessa chuva serôdia já está começando a cair. Amém. Nós somos brasileiros e a gente não sabe o que está acontecendo nos outros países, mas eu tenho certeza que Deus está movendo. Assim como a gente consegue ver pessoas sinceras fazendo a vontade de Deus, sem interesse pessoal, sem interesse monetário, a gente sabe que esse é um plano de Deus. Né? Não tem como fugir. Não sei se na minha geração, mas pessoas
que irão assistir estudos de pessoas sinceras, eles vão ser tocados por Deus. Na verdade, nós somos somente ferramentas. Nós somos ferramentas, devemos ser usados por Deus. Para isso, a gente precisa se encher do Espírito Santo e se tornar disponível para o avanço do reino. Quer complementar alguma coisa, irmão? Sim, bem breve. Estamos nos preparando para tocar trombetas, né? E tocar trombetas, quando nós lemos lá em Joel 2, principalmente, verso 1, verso 15, tocar trombeta, né? Faça uma reunião solene e proclama o arrependimento. Então, se nós queremos participar disso, né? Receber essa chuva serôdia para anunciar, para profetizar, para tocar trombetas e anunciar arrependimento, despertando a muitos, primeiramente nós precisamos vivenciar esse arrependimento. Deus não vai chamar pessoas que não têm uma vida de oração, de busca, de intercessão e principalmente de arrependimento. O profeta Daniel, ele nos deu uma lição incrível, porque a profecia das 70 semanas, que é o que nós estamos tratando aqui, a base dela são as festas bíblicas, os anos sabáticos, o jubileu, né? Só que aí Deus deixou registrado em Daniel capítulo 9 uma oração profunda de um homem justo. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Daniel, descer níveis de arrependimento, não só por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas também interceder pelos nossos pais, pelos líderes, por aqueles que estão perto e por aqueles que estão longe. Nós que somos participantes dessa promessa, como aquela casa de Israel que vai retornar, precisamos interceder por aqueles que estão longe de nós, que são os judeus. E eu creio que existem judeus intercedendo pela casa de Israel. Eu creio que se as duas casas vão unir, eles estão lutando igualmente pela mesma causa. E descendo níveis de arrependimento por isso. Eu não tenho dúvidas que assim como Deus está despertando a igreja, os gentios do outro lado, está tendo um despertamento. O irmão já trouxe um depoimento muito bom, a gente não vai ter tempo de expor aqui, mas a gente sabe que o movimento da parte de Deus está acontecendo dos dois lados, porque é necessário. É necessário. Então, a gente vai, assim como a gente leu ali em Hebreus 8, não vai mais ter divisão, não. É uma casa de Israel que vai ser levantada, um Israel espiritual, né, que Deus está chamando. Então, meus irmãos, nós agradecemos aqui imensamente para quem se dispôs a ficar até o final do vídeo. Sabemos que o vídeo foi um pouco longo, mas é necessário, ainda teríamos muitas coisas para tratar aqui, e a gente vai fazer isso, se Deus quiser, no próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer também aqui o irmão Ricardo Maciel, né, pela presença, pelos ensinamentos. Eu aprendo muito contigo nos textos ali. Agora fazemos parte do grupo, né? O grupo de WhatsApp, onde o irmão também está compartilhando os ensinamentos ali com a gente. E eu vou deixar aqui no link, além dos vídeos da sequência das festas, nós vamos deixar um pouco também sobre as duas casas de Israel, o vídeo que a gente tem. Vou deixar também o link do Instagram do irmão. E a gente vai deixar também um link aqui do grupo do WhatsApp, se os irmãos quiserem participar. Tendo respeito, qualquer um pode participar. Se não tiver respeito, faz um favor de nem entrar, né? O respeito é a base. Sem respeito fica difícil. Sem respeito fica difícil. Respeito é a base, o resto o Espírito Santo trabalha. Com humildade a gente vai avançando. Essa é a verdade. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E até aí o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço.